Evangelho de Mateus 5. Pela manhã, eu preguei sobre ser o sal da terra. E aí, inclusive, eu vou dar aqui um testemunho que é da Marilene. Ela está até ali rindo, acabou o culto, ela veio até mim, acabou o culto da manhã, mas ela veio falar que o esposo dela, que ainda não se decidiu por Jesus, ainda, estava falando para ela que ia pegar o sal e colocar em volta de uma árvore. Qual era a árvore? Ele me explicou que, ele estava me explicando a respeito do sal, o benefício para as plantas. Aí ele falou que um amigo dele falou que era para ele colocar o sal em volta da goiabeira, que aí o sal entrava na terra e até a raiz, né? E ali começava por causa dos bichinhos que tem ali dentro, né? E que acaba a goiaba vindo com aqueles bichinhos, né? E aí o sal, ele tira, ele não deixa vir os bichinhos. E o coqueiro também, eles colocam o sal grosso em volta do coqueiro para que o coco saia aquela água docinha que eles estavam falando. Isso, aí ela estava falando dessa propriedade com o marido dela, estava comentando sobre o sal. E aí chegou aqui pela manhã, eu estava pregando, eu preguei sobre o sal. E hoje eu vou estar agora à noite pregando sobre luz do mundo. E como eu desejo que essas noções, esses ensinamentos de Cristo façam morada realmente dentro de nós. É uma canção que toda vez que eu vou falar sobre fazer morada, né, eu lembro uma canção que a gente gosta de cantar, e bem fazer morada. Mas a gente não entende que a morada de Cristo em nós é Cristo reinar em nós. Não é como quando você recebe alguém para morar na tua casa, mas quem continua ditando as regras é você, porque a casa é sua, né? Mas a gente tem que cantar e viver que a casa é de Cristo. Quem dá a ordem é Ele, quem organiza é Ele, quem coloca as coisas em cada lugar é Ele. E a gente precisa ser uma casa, digamos, que se renda a esse senhorio de Jesus. Eu desejo que isso seja uma realidade em nossas vidas. E diz assim: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos que estão na casa. Assim é uma ordem, assim resplandeça, olha a conjugação verbal sempre no imperativo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Falando em boas obras, a gente terminou até o estudo sem falar de fato na terça-feira sobre Efésios 2:20. Vai dizer que o Senhor nos resgatou para as boas obras. Ele nos resgatou para esta finalidade, para que eu e você sejamos homens e mulheres que realizem, que pratiquem boas obras. E aqui ele está falando que Deus nos chamou, deseja, pretende que eu e você sejamos luz do mundo. Quando a gente vai ler, vou abrir um parênteses rapidinho, eu nunca trago nada escrito daquilo que eu vou pregar. Aí hoje eu resolvi trazer, botei lá no meu e-mail e botei no tablet. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que o tablet estava descarregado. Aí Tiago foi e arrumou ali um carregador para mim. Carregou, só que no tablet ele é desde a época do Peru. Então assim, bem antiguinho, bem viciado. E aí ele estava sem a senha, ela me girou e botou a senha. Quando chegou aqui eu liguei e ele derrubou de novo. Então não adianta, tem que ser sem esse negócio mesmo. Mas vamos lá. Quando Deus, pelo menos é o que a gente crê, está lá em Gênesis, que Ele vai criar tudo. Ele começa dizendo: haja luz. Luz é sempre a marca de Deus.
Porque luz é sempre a marca de Deus, porque Deus nos chama para vivermos de uma maneira transparente, porque eles só vão nos identificar através da luz. Não se espantem, tá, gente? Eu e minha esposa, a gente brinca assim desde sempre, então o que eu vou falar aqui, não se espantem, por favor, não se escandalizem. Eu cheguei aqui hoje, aí tinha umas torradas lá na cozinha. Aí eu fui para ver que não tinha café, fui fazer o café, quando eu olhei uma porção assim de torrada, falei, gente, essa torrada eu estou da conta da minha esposa. Né? A Cidineia falou que ela veio aqui em cima rapidinho, quando ela desceu, a torrada já tinha queimado. Mas eu estou trazendo essa brincadeira para dizer que eu e você sabemos que na escuridão não se enxerga. E uma das vertentes da palavra hipócrisis, que significa hipocrisia, que significa máscara. Hipocrisia significa alguém que vive mascarado, que usa uma máscara. Vai dizer, a gente vai entender que o hipócrita, o mascarado, ele nunca pode andar realmente na luz, porque em cada momento ele tem uma cara, então a gente nunca sabe realmente quem essa pessoa é. E o que a gente chamaria de luz? Aquele que é pai ou mãe dessa pessoa, que é muito próximo dela, e vem e traz à luz quem essa pessoa é, quer dizer, desmascara essa pessoa e diz, na verdade, e isso Jesus fez muito com os fariseus, né? Vocês são sepulcros caiados, vocês pregam uma coisa e vivem de outra maneira. Vocês me confessam com a boca, mas o coração de vocês está muito longe de mim. Vem Jesus e trazendo à luz aquilo que era realmente esse grupo chamado fariseus em sua maioria. E repito, quando Deus ele vem criar o mundo, ele começa dizendo, não se enxerga nada. Não tem como, sem o povo que eu ainda vou criar, eles verem a minha glória, eles verem quem eu sou. Então a gente começa colocando tudo em condições que eles saibam quem nós somos, que eles nos glorifiquem. Então ele vai dizer que haja luz. Por que haja luz? Fisicamente falando. É algo que a gente está cansado de ouvir, né? E aí, mas eu vou trazer porque serve para o contexto, e aquele que não viu vai vir pela primeira vez. Hoje a gente chegou aqui, a gente viu, né, algumas pessoas aí agasalhadas, eu até brinquei, né, nos vieram do Polo Norte, né, da Antártida, e porque na verdade, fisicamente falando, nós sabemos que frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Não se estuda o frio. Todo material, quer seja humano, quer seja objeto, ele só pode ser estudado através da energia que ele transmite. Quem aqui sem querer, ou mesmo querendo, já teve aquela curiosidade de colocar a mão assim, o braço perto da televisão e puxa assim, uns pelinhos, né? Porque nós temos energia e a televisão ela tem energia. E só existe energia quando existe calor. Sem calor, não tem como você estudar nada nem ninguém. Tu só estudas algo ou alguém através da energia, e essa energia ela só é realizada, ela só existe, ela só é concreta através do calor. Então, a maneira da ciência ou de nós mesmos experimentarmos a ausência de calor, nós passamos a chamar de frio, porque tinha que dar um nome, mas o frio, na verdade, é falta daquilo que tem que existir em todo o corpo, quer seja objeto, quer seja homem, mulher, seja ser humano, seja um animal, ele tem que ter energia. O sangue, quando ele está gelado, é porque você morreu, né? O sangue ele está sempre quente. E quando ele está frio é porque ele já não tem mais vida. Não tem mais vida, não tem energia, obviamente não tem calor. Então, pela ausência da vida, pela ausência do calor, nós falamos que ele está frio, e falando do ser humano, vamos dizer que ele morreu. Gravou isso? Amém? Que ele morreu porque ele está frio. Então, crente frio, ele está morto, né? E aí vamos falar então, falamos do frio, vamos falar então da escuridão.
não existe escuridão, não se estuda escuridão, não se estuda as trevas. Quando você quer saber quanto escuro está o lugar, você vai medir, na verdade, quanto de luz tem naquele lugar. Pela proporção de luz que tem naquele lugar, você vai poder dizer o quanto de escuro aquele lugar está. Você não vai ouvir em lugar nenhum a velocidade da escuridão. Você estuda o quê? A velocidade da luz, porque a luz ela é feita de fótons. E esses fótons que se movimentam, eu sabia do verbo sem mais, acho que é 350 alguma coisa, 1000 km por segundo. E essa velocidade ela é constante, ela é imutável, né? A gente pode pegar o maior corredor do mundo, se ele correr, digamos, a 30 km por hora, ele vai correr 30 km num período. Depois a perna dele vai falar assim, não dá mais, não dá mais. A velocidade da luz não, ela é constante. E a gente estuda luz, porque a luz ela existe, não tem como a gente estudar aquilo que não existe. A escuridão ela é ausência da luz. E você pode ver, pode apagar tudão aqui, tudão. Gente, eu posso brincar porque é minha esposa, tá, gente? E ela já disse que não, porque está gravando. Não pode? Então tá bom, a gente briga em casa. Aqui a gente vai brigar com os outros não. A gente pode apagar tudão, mas fala para Alessandra, dá um sorriso aí, né? A gente vai ver os mentex lá penduradinho. Por quê? Porque um pouquinho de luz que tenha, ela afasta a escuridão onde ela está inserido. Porque, repito, escuridão é a ausência daquilo que era para existir, daquilo que gera vida, daquilo que faz o sangue aquecer e nos dar vida. É onde tem energia, que a gente for colocar agora numa linguagem bíblica, onde tem a presença do Espírito Santo, que a gente chama de fogo consolador, a gente chama de fogo abrasador, a gente chama de fogo de poder. Essa presença do Espírito reinando em nós vai produzir energia, vai produzir vida, vai produzir luz. Amém, amados? Amém. E aí a gente vai falar então, antes de eu falar diretamente sobre a luz, a gente vai falar então sobre por que existe ódio, por que existe pecado, por que existe crueldade, por que o mundo está tão sanguinolento, porque a maldade, falando lá de Mateus 24, que nos finais do tempo, se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por que está esfriando tanto? Porque esse mundo está tão caótico. Porque na verdade o mundo está assim porque falta amor. Só existe o pecado porque falta santidade. Só existe crueldade, porque violência, porque falta amor. Na ausência do amor, escutem o que eu quero falar para vocês em nome de Jesus. Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Porções de amor espalhadas sobre o mundo. Que essas porções, quando se juntam, se tornam um amor, ou teria que se tornar um amor muito grande. Se o amor chega, ele reina, vai haver lugar para a crueldade? Não. Vai haver lugar para a injustiça? Não. Vai haver lugar para rancor? Não. Só existem essas coisas porque eu e você ainda não nos tornamos de fato homens e mulheres semelhantes a Deus, porque o dia que formos, onde nós estivermos implantados, essas coisas desaparecerão, porque o amor está reinando. E não tem a ver com novela, não é tema de novela, isso vem do céu. É Cristo em nós, esperança da glória. Amém, amados? Estão caminhando comigo? Estão entendendo até aqui? E aí a Bíblia, e eu quero ler, eu ia estar falando um pouquinho de memória, mas como eu tinha separado para ler, vamos ler comigo. Nós vamos ler nesse primeiro momento 3 passagens rápidas, para a gente não demorar muito. Isaías
9. Isaías 9, a gente conhece muito, porque vai estar escrito lá a partir do versículo 6, o que é que está escrito? Vai ser muito dito agora no final do ano. E o seu nome será maravilhoso. Isso a gente lembra pra caramba dessa, e agora é a época do Natal, então a gente vai ver isso para tudo quanto é lugar. Mas eu quero falar sobre os primeiros versículos. Vai dizer assim, ó: mas para os que estavam aflitos não haverá mais, como está ali, obscuridade e escuridão, entenebrecida, não será entenebrecida. Está falando que não haverá mais escuridão, não haverá mais trevas. E aí ele vai continuar falando: no passado ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galileia das nações, o povo que andava em trevas. O povo andava em trevas. Viu uma grande luz sobre os que habitavam na região da sombra da morte, porque a gente vai lembrar lá de Salmo 23, não é isso? 91, muito bom. Isaías 9, versículo 1. E eu já estou no versículo 2. E aí ele vai terminar esse versículo 2 dizendo que para esse pessoal que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Dá um pulinho para Mateus 4,16. Me ajuda com a minha mente, Jesus, não me deixa vacilar. Mateus 4,16. Mateus 4,16. O povo que estava em trevas viu a grande, a maravilhosa, a estupenda luz. E aos que estavam na região sombra da morte, raiou-lhes a luz. Está Cristo falando da profecia dele mesmo, que está em Isaías 99, que a gente lembra a parte do versículo 6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que está falando do nascimento de Cristo. Mas antes Isaías está falando que ele é a luz para cessar, para acabar com as trevas. Ele é a luz para repreender a morte, não só a morte, repreender a sombra da morte. Isto é muito mais profundo do que a própria morte, é acabar com aquilo que é pecado, porque o salário do pecado é a morte. E não é só a morte, sim, aquilo que gera, aquilo que te leva para a morte. Vem ele e ilumina, pelo menos é o desejo de Jesus nas nossas vidas, iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, nos dando visões espirituais, a fim de que a maneira que a gente veja a vida não seja a de maneira carnal, não seja a maneira social, não seja a maneira tão somente filosófica, mas seja a maneira que Deus está nos mostrando, revelando pela visão do Espírito de Deus, pela luz do Espírito Santo, que há caminhos que geram morte, há caminhos que geram vida. Eu estou te iluminando e estou falando para tu, escolha agora se tu queres morte ou se tu queres vida. Mas tu não vai mais poder dizer que você estava andando nas trevas, que você estava enganado, porque Jesus veio para abrir o nosso entendimento. Amém, amado? Amém. E aí, para não ser só aqui, pula aí para Lucas 1, 78 e 79. Lucas 1. Eu ia estar pregando, como eu prego quase sempre, só falando, mas eu quero que a gente leia junto, porque eu quero que isso fique inculcado de maneira tremenda dentro de nós, pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, né? Que é isso que a pedagogia nos ensina. Lucas 1, 78 e 79. Por causa da entranhável misericórdia de nosso Deus, não é por merecimento, é um Deus misericordioso que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Por causa da entranhável misericórdia, aquilo que vem de dentro de Deus, que vem do mais profundo dele, quando está usando as palavras entranhas, que está aí, entranhável, pelo qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, pelo qual o sol nascente, sol é luz, o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho de paz. Isso aqui está Zacarias, o sacerdote, que tinha esperado, tinha esperança em Cristo, na vida do Messias. E ele vai e profetiza aquilo que ele já sabia, e aquilo que Deus completa na vida dele, que depois vai falar que o menino crescia em graça e conhecimento. Ele está falando que, mais uma vez, ao olhar para Cristo, está falando: esse é a luz do mundo, esse é aquele que é sol, que resplandece para nos livrar da morte. Esse é o prometido, esse é o Messias, esse é o ungido, esse é o Cristo, e ele veio para a gente ter os olhos abertos, para andar na luz, sendo luz. E eu vou falar daqui a pouquinho melhor sobre isso, mas vamos lá. Andar na luz, sendo luz. Quem gosta de futebol como eu, quando vai jogar futebol à noite, se a iluminação ela não estiver bem colocada, não sei se o Márcio já viveu isso, quando a gente vai jogar, e hoje tem muito campo de grama sintética, né, Júlio? Joga bola, Júlio? Qualquer coisa tu pede a noção que a gente não toca. A gente vai pegar mais luz, vai pegar os campos de futebol, que o cara não coloca um refletor correto em relação ao outro. Às vezes ele coloca um refletor na mesma direção do outro. E aí você, além de ver um montão de reflexo de sombra no campo, você tem dificuldade de enxergar a bola que está no alto, porque ele te ofusca. Mas quando os refletores estão colocados de maneira correta, além de praticamente não haver sombra, para quem não joga, quando vai ver jogo de futebol à noite, você pode reparar, você praticamente não vê sombra dos jogadores que estão jogando. E além disso, você tem dificuldade, quando não está bem feito, de enxergar a bola. Mas quando está direitinho, não tem nenhuma diferença. O que isso quer dizer? Que um refletor não pode ser jogado na direção do outro. Mesmo onde há luz, a função da luz é continuar iluminando o caminho. Me fiz entender, gente? Ou vou tentar melhorar então? Vou tentar melhorar. Se eu pegar aqui numa lâmpada e colocar ali, todo mundo consegue enxergar o que está aqui, não é? Mas se eu pegar uma lâmpada, uma lanterna e colocar para lá, eu não vou melhorar nada o ambiente, porque uma luz não é para iluminar a outra luz. Mas se eu pego aqui que está iluminado, mas não está tão claro como ali, e pego uma lanterna e coloco aqui, você vai enxergar melhor. Mesmo havendo luz, nós fomos chamados para ser luz a fim de que o caminho seja cada vez melhor iluminado para o outro. Amém? Me fiz entender agora, Marcos? Amém? Amém? Por quê? Porque Cristo é a luz. Abra aí, e por favor, em João 8:12. Jesus, ele é a luz, mas ele nos chama para sermos luz. Mas se ele é a luz e ele já veio, como a gente viu nas profecias, para que então eu preciso ser luz? Porque nós sabemos que, espiritualmente falando, a luta, irmão Antônio, contra as trevas, elas são constantes. Toda vez que a nossa luz, a luz de Cristo que habita em nós, não estiver sendo, como vou dizer, vou fazer a comparação do Velho Testamento. No Velho Testamento, quando Jesus vai falar lá da parábola que a mulher perdeu uma dracma dentro de casa, e ela pega a candeia e vai procurar a dracma. A gente não tem muita noção disso por não conhecer a realidade. A gente só aqui tem um montão de lâmpada acesa. Mas para a maioria das pessoas daquela época, que não eram pessoas abastadas, a candeia era um negocinho de barro com óleo de oliva. E na época, óleo, hoje não é tão barato, né? Não, já está um negócio salgadinho. Imagina óleo de oliva naquela época, que ela pegava o óleo de oliva que tinha ali um fiozinho, um paviozinho, que molhava ele e o acendia,
E a concentração das famílias normalmente era onde tinha luz, era na sala. Por isso que Jesus vai dizer que a candeia, ela ilumina toda a casa. Porque quando ele está falando para o pessoal, não está falando de uma candeia que é um holofote que você vai acender e toda a casa vai ser iluminada. Quem estava ouvindo sabia que Jesus estava falando que a família está reunida naquele ambiente e aquela candeia ia iluminar toda a casa. E a dracma é uma moeda muito humildinha. Então, quando ela tira a candeia dali para poder procurar aquela dracma, ela está deixando a casa toda na escuridão. O marido, os filhos estão dando topada em tudo quanto é lugar, porque ela tirou a luz. Aquele era o linguajar que o pessoal entendia. O que eu estou querendo que a gente entenda? A luz está em nós, mas as trevas continuam aí. E Deus nos chama para a luz dele, estando em nós continuemos a fazer com que essa luz ilumine aqueles que ainda continuam nas trevas. Nós continuamos sendo chamados para achar as dracmas, para procurar as dracmas, para ir até onde ela está na escuridão e a luz venha brilhar, refletir sobre ela e ela possa ser encontrada no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Entendendo isso? E aí Jesus vai falar em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, não mais andará nas trevas, não mais andará em trevas. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Mas terá, preste atenção, terá a luz da vida. Terá, está dentro de nós, está inserido em nós. Então vamos aproveitar aí, abre aí ainda em João 12, 15 e 16. Aqui ele está falando que ele é a luz do mundo. Em João 15 vai dizer, não temas, é João 12, 15? 12, 15 ou 15? Não, 12, 15. 12, 15. É porque a minha está diferente. Não temas, só filha de Sião. Eis que o terreiro vem ser atrás. Não é essa passagem. Vai, bota no 16 para ver. Não é não. Não é 15, 12 não. Vê se é 15, se é 15. Também não vai ser 15, 12. Vê 12:45. 12:45. Esse. É 12:45. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele está falando que quem vê o Pai. E aí ele vai continuar falando, 16. O seu discípulo. 46, estava no 45, né? 46. Eu sou a luz que guia o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que Jesus está dizendo? Que sem Ele nós estamos nas trevas. Não tem meio termo, não tem essa história de que a gente achar que um não cristão, porque ele é bonzinho, é boa praça, é gente parceira, é amiga, tem um coração tão bondoso, ajuda tanta gente, varre à frente da casa das pessoas, é fiel nos seus compromissos na sociedade, e que ele está bem por causa disso. Não, quem não tem Cristo está em trevas. Ele, como luz, veio para nos fazer permanecer na luz e não mais andar nas trevas. Agora, o que eu acho profundo é que Paulo, que vai também falar do Espírito Santo, ele é como a luz, ele é poder, ele é energia, ele é fogo, vai dizer que a gente pode extinguir o Espírito Santo. Como a gente pode ser cheio do Espírito Santo. Quando ele vai falar das 10 virgens, ele vai falar que as 5 virgens que são prudentes, que têm azeite para que as lamparinas não se apaguem. Mas vai dizer que tem 5 nécias, que as não são prudentes, são nécias, e as lamparinas se apagam porque acabou o azeite. Então o que a gente tem disso? Que há um propósito de Deus, que essa luz dele seja real, presente, constante e crescente dentro de nós, mas que ao mesmo tempo há o risco
dela se apagar se a gente não quiser que ela permaneça acesa. Amém, amados? Até aí. Isso eu estou dizendo para dizer quem Jesus é, o que ele veio realizar. Só que quando a gente lê João 20, 21, vai estar escrito: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Da mesma maneira, da mesma proporção. Então, como Jesus veio? Como luz do mundo. Como Jesus veio? Para poder dissipar toda a sombra da morte. Como Jesus veio para tirar as pessoas que estavam nas trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Como Jesus veio para tirar todo mundo que estava na obscuridade, que não tinha entendimento, que não tinha noção, que vivia enganado, vivia tendo duas caras, vivia na hipocrisia, para fazer com que toda essa obscuridade desaparecesse e as pessoas pudessem viver de maneira clara, transparente, entendendo a vida como a vida é, discernindo o certo do errado e podendo andar de cabeça erguida para que as nossas boas obras, se de fato a luz habita em nós, possam ser vistas e glorificar a Deus em nossas vidas. Mas quando essas obras são vistas? Quando elas acontecem? E aí, depois dele ter dito: vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens, ele disse: vós sois luz do mundo. E aí ele vai dizer o que não se faz com a luz, né? Não se esconde a luz. Eu acho que eu já contei isso daqui quando eu fiz manobra com os fuzileiros navais. Eu tinha 20 anos, 31 anos atrás, direto do túnel do tempo, né, amor? A gente foi fazer a manobra dos fuzileiros americanos. Estava chegando, Jorge, aqui no Brasil, uma luzinha, não sei se o pessoal da antiga vai lembrar, que o Márcio deve ter usado, que no debate, começar, depois passou a se usar muito, que você sacudia aquela luzinha, ela era branca, você fazia assim, ela ficava um verde fluorescente. Lembra disso? A Márcio falou que já dançou muito com essa luzinha. E aí, a gente fazendo manobra na floresta, e a gente tinha aqueles macetes de dar um certo tipo de corte nos galhos para a gente saber o caminho que a gente passou. E aí vinham os americanos, sacudiam a luzinha e colocavam lá dentro da folhagem, era verde como a folhagem, só com um brilho diferenciado, e você já sabia então o caminho que você tinha que passar, e a gente lá no cortezinho, né, dos galhos, porque a luz, ela é para guiar o perdido, a fim de que o perdido não seja mais perdido, ele possa ser achado, ele possa achar o caminho que o leva, falando da gente, que o leva ao Pai, que o leva à vida, que leva a paz que excede a todo entendimento. E Jesus falou que eu e você fomos chamados para fazer isso, que não é para a gente ficar escondido, não se coloca embaixo de uma cama, não se coloca embaixo de um armário, você coloca ela lá no alto para iluminar, e a expressão toda a casa. E aí vamos trazer um pouco para a gente. Luz do mundo. Há 3 palavras gregas que usa, que a gente traduz sempre como mundo, mas as palavras, que eu vou entrar no grego mais rapidinho. Existe o mundo que a gente chama de mundo cósmico, existe o mundo que a gente chama de mundo social, e existe o mundo que vai usar o grego que a gente chama do mundo espiritual. São os mundos que mais a gente encontra na Bíblia, ainda que haja outros. Aqui ele está falando que nós somos luz do mundo espiritual. Mas há alguns que defendem que a palavra que ele está ali, na maneira que ela é colocada, ela tanto tem a ver com o mundo espiritual, que esse é o principal, mas também que tem a ver com o mundo social, que nós somos chamados para iluminar de tal maneira que as pessoas que estão nas trevas para a morte espiritual sejam resgatadas, mas para abrir o entendimento também das pessoas como tem que viver no mundo social, nesse mundo lá fora. E aí vem o crente e cria o mundo dele, cria esse lugar chamado 4 paredes, instituição, e aí a gente entra naquela situação, muitas das vezes, do futebol, que coloca um holofote, uma luz na direção da outra.
E aí, em vez de iluminar o lugar, elas acabam perdendo, de fato, a função que elas foram chamadas para ser. E repito, se eu chegar ali e pegar uma lanterna e colocar ali, qual é a função dessa lanterna? Nenhuma. Ainda vou atrapalhar a luz que está descendo da luz ali de cima. E o interessante é que o mundo que a gente mais quer brilhar é dentro das quatro paredes. É dentro da instituição, é dentro da denominação, é dentro da igreja local. Aqui é o lugar que a gente mais quer brilhar. Se bobear, a gente coloca de fato lantejola no pescoço, bota um treco na cabeça, todo mundo olhar para a gente e saber que a gente está ali, para poder a gente ofuscar o brilho do outro. Mas o interessante é que o chamado do Evangelho é o contrário. Para que aquele que está na escuridão, ele possa ser visto. A nossa luz é para que o outro possa ser visto. Nossa luz não é para ofuscar o outro. Por isso que a luz é para achar a dracma. Por isso que Jesus diz: vem, olha, eu sou a luz para que vocês, vivendo em mim, vocês tenham luz. Vocês não vivam mais nas trevas. Eu gosto muito de igreja. Eu vou fazer um livro só com o silêncio da igreja. Vai ser o nome do livro. Porque a gente foi chamado para ir nos diferentes que estão perdidos. E eles poderem ver a luz de Cristo em nós. E poderem falar assim: eu me achei, quero viver junto com essa luz. Para que eu também seja a luz e busque outros que estão nas trevas espirituais, nas trevas sociais. E Jesus está dizendo: eu chamei vocês para isso, serem luz do mundo. Aí você vai lá para fora, pega um montão de gente, e aí é outra coisa, gente, a gente fica velho, a gente só consegue história velha, né? Mas quem assim é da época lá da Sidney, vai lembrar que a gente tinha uma televisãozinha que era preta e branca. Aí o papai comprava um plastiquinho que tinha lá um trequinho azul. Aí naquele dia ela era colorida azul. Aí você está falando que é chique, é outro papo, né? Mas eu estou falando para duro, Luciano. Aí depois a gente comprava um plastiquinho verde. E agora ela era colorida verde. Você viu isso, Sidney? Você viu isso? E aqui tem um pessoal falando que isso é de Nárnia, não é daqui não. Mas é real, é real. E aí a gente vai pegar um montão de crente que parece que o lugar que ele está, ele coloca uma cor para ele ser luz. E ele deixa de ser luz do mundo e passa a ser luz que causa trevas. E vou explicar isso cientificamente. Eu falei que a luz ela é composta de fótons. E os fótons, quando eles se desassociam, eles não conseguem mais brilhar. Vou pegar exemplos. Vocês já tiveram uma luz que dá a impressão que ela não consegue focar? Parece que ela está assim, pelo menos você já viu, que ela está assim, e ela não foi chamada para ser assim, porque assim ela não ilumina. Ela tem que ter um foco, ela tem que ter uma direção, ela tem que ter um alvo. E o nosso alvo é iluminar os que estão nas trevas. Mas se eu chego num lugar e sou uma luz que, dependendo do lugar, eu vou apontar para uma direção, eu sou mais uma luz ainda, que eu possa me achar luz, mas na verdade eu sou mais um nas trevas. Eu não estou iluminando nada, nem ninguém, não estou apontando o caminho da luz para ninguém, porque eu não consegui tirar a máscara. Continuo vivendo em trevas existencial, em trevas espiritual, em trevas de consciência, porque a luz de Cristo, de fato, ainda não iluminou o meu ser, a fim de que eu reconheça quem eu sou diante de Deus, o quão pecador eu seja, e assim, essa luz ela vai tirar todas as trevas de mim, para eu abrir o meu coração e dizer: resplandeça agora a tua luz na minha vida, e me use como holofote onde o Senhor quiser me levar. Porque esse é o chamado da gente. E não dá para esconder. Pelo contrário, é para estar em cima e iluminar tanta gente perdida que está nos dias de hoje.
A gente está tão perdido que, por favor, entenda o que eu vou dizer, que a gente está vivendo um momento onde o pastor que é de um partido fala mal do pastor, pelo menos se diz pastor, do outro partido para defender o partido. Não vai ter entrega. Não é possível que Deus vai usar um para a profecia de lá para falar que o de lá é bom, vai usar o outro em profecia aqui para profecia do inferno, das trevas, não é da luz. Porque a luz ela só ilumina para um lugar, para uma direção. Só que o grande problema é esse: a gente não quer que brilhe a luz de Cristo, a gente quer ser reluzente por nós mesmos. Só que há uma fonte que nos tira das trevas e nos faz ser luz. Essa fonte se chama Jesus, se chama Espírito Santo de Deus. E Ele não vai discutir com Ele mesmo. Eles não vão degladiar entre eles mesmos. Eles vão apontar uma mesma direção. Mas a gente está tão perdido nesse sentido que a gente acha que é luz para poder ser vista. E luz não é para ser vista, luz é para iluminar o outro. Ninguém acende uma luz para iluminar ela mesma. Quando a gente vem, na maioria das igrejas hoje, né, que tem esses jogos de luz, e eu vou falar da minha opinião, ninguém precisa concordar, cada um tem a sua, mas eu já fui em igreja que o Jorge já deve ter vivido isso também, que você vai num lugar e aí está o som e as luzes estão em cima do pessoal, está tocando, está tudo. Na hora do pregador vai pregar, apaga tudão, fica tudo aqui, trevas aqui, nunca foi não, eu já fui alguns. E aí fica a luz em cima do pregador, que agora é a hora do showman, né? Agora é a hora do show dele, ele aparecer. Não, tem que aparecer Cristo nele. E como as minhas experiências não são assim, de eu ver Cristo no pregador, eu levanto e falo, vamos fazer compra ali, eles sabem do que eu estou falando? Porque não dá. O cara pode ser bonitão, a mulher pode ser bonitona. Gente, Deus fez coisas lindas demais, de criações de todos os tipos, para todos os gostos. Mas sempre quem tem que brilhar é Cristo em nós. Nós somos chamados para refletir, para brilhar a luz de Cristo. Ele vai dizer que agora é Ele em nós, tendo nos tirado das trevas, nós somos a luz do mundo. E aí eu quero que tu abras comigo, minha mente me ajuda, por favor. Esse é Filipenses 2,15. Que a gente vai terminar nisso daí. Olha só o que Deus chama para uma geração, para um povo dele, que de fato quer ser luz do mundo. É inegável, e eu vou repetir, que o nosso mundo está contaminado de todos os tipos. Se um dia você se assentar em sua casa, tiver um tempinho, ou querer um tempinho, Júnior, pega a Bíblia e vai da criação até hoje, não é para ler toda a Bíblia que eu estou dizendo, não. E vem até hoje dizendo como o número de pecados na história ela foi crescendo. Quando chega então na Torre de Babel, diante tem um corte muito forte. Você vai ver que os homens passam a viver menos tempo em relação ao que se vivia antes da Torre de Babel. E você vai ver que os pecados eles vão se renovando em termos de pecados novos vão aparecer. O homem vai ter uma habilidade de criar pecado que eu nunca vi, porque cada vez que a gente se afasta da luz, mais trevas habitam em nós. Cada vez que a gente se afasta de Deus, mais pecaminosos nós nos tornamos. E pior, a nossa consciência deixa de ter essa noção de que a gente está pecando contra Deus, e a gente começa a usar uma frasezinha, não tem nada a ver, não é tão assim não, era em outra época. E aí a gente chega nos dias que eu falei hoje de manhã, que o normal é ligar uma televisão e saber que os 5 maridos matou uma mulher e a mulher matou pelo menos um marido, que pai e filhos caíram na pancadaria, que puxou. Isso hoje se tornou normal. A gente quase não se espanta mais com isso, porque se aumentar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E Jesus está dizendo que esse povo está em trevas, e Ele chamou a mim e a você para mostrarmos esse povo que eles estão nas trevas, e ao mesmo tempo mostrar para eles a luz que
que é Cristo que repreende toda sombra da morte. É meu papel e teu repreender, exortar o que está no caminho do morte, para que ele tenha noção de poder optar pelo caminho da vida. A luz, ela mostra para a pessoa quem ela é. E a gente mostra, quando quem estava aqui de manhã, o sal da terra ele tem uma função. Depois vem Jesus, vem com a luz, que é a luz que vai revelar quem é quem, com a possibilidade desse quem vir também para a luz e não mais habitar em trevas. Mas se eu e você somos luz do mundo, eu poderia pegar muitas passagens, mas eu quero deixar essa, para que sejais, falando de mim e de você, chamados para ser no mundo como Jesus foi, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E nos chamou para quê? Que sejais irrepreensíveis, que não tenham de que nos acusar. Pedro vai chegar a dizer: se sofreis porque praticais as boas obras, porque dão bons testemunho de Jesus, se alegrais porque no mundo um montão de gente que é fiel a Deus está sofrendo a mesma coisa. Agora, se vós sofreis por darem maus testemunho, por serem vacilões, por viverem sendo 7-1, viverem como quem está em trevas, só faltou Pedro falar assim, ó, bem feito, né? Mas porque o nosso chamado é: sejais irrepreensíveis e sinceros. Sincero é o oposto de hipocrisia, é o oposto de trevas, é o oposto de obscuridade, é o oposto de engano. Filhos de Deus inculpáveis. Quem sabe que anda na luz, como luz, não carrega culpa, porque sabe que é pecador, peca porque é pecador, mas reconhece o pecado porque a luz de Cristo ilumina esse pecado, se arrepende e busca na luz que também é perdão, que perdoa todos os pecados, e sabe que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, e por causa disso vai continuar andando na luz para ser luz sem culpa alguma, porque na cruz ele carregou tudo que nos culpava. E aí ele vai continuar dizendo: no meio, luz do mundo, sal da terra, no meio de uma geração corrompida e perversa. Paulo escreveu isso ontem à noite. Ele, antes de dormir, falou: vou escrever alguma coisa para a igreja lá de Parque Cheiro, e vou escrever como que é esse mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. A gente tem que ser assim dentro da igreja, amém? Não. A gente tem que ser assim lá fora, no meio de uma geração, porque se eu creio que aqui é geração corrompida, gente, vou fazer um apelo agora rapidinho, peraí. Não, no meio de uma geração corrompida e perversa. E aí, entre a qual, no original, esse astro do mundo, ele está falando realmente sobre luminares. Entra aí sol, entra estrelas, entra o que você pensar de luminares criados por Deus. Está dizendo aquele céu lindo. O pessoal fala céu de brigadeiro, não é isso? Se fala aquele céu maravilhoso que tu consegue falar sobre cada constelação. O pessoal que entende desse negócio, ele está dizendo que eu e você temos que, no meio dessa geração, resplandecer como astros do mundo. Astros onde? No mundo. Agora, aquela frase que eu faço quase sempre. Eu sei que a gente sempre ouviu essas coisas para viver dessa maneira. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir que a gente foi chamado para isso. Mas a Bíblia me mostra de ponta a ponta. E aqui eu falei de alguns versículos. Eu podia falar de tantos outros que vai dizer que Deus nos chamou para sermos esses que apontam os erros para a salvação e não para a perdição. Por isso que Deus é muito Deus. Que em 3, 4 versículos Jesus vai dizer: vós sois sal da terra, luz do mundo. E aí a gente aprendeu de manhã qual o objetivo que ele fala sal da terra. E agora a gente está entendendo que é a luz do mundo. A luz é essa que mostra
Quem está nas trevas vai ver a maravilhosa luz. E se optar pela luz, nunca mais vai andar nas trevas. Mas nós temos que falar para eles que eles estão em trevas. Você já viu aquela pessoa que você gosta muito, que você fica sem jeito de falar para ela que ela vai para o inferno? Já viu? Tem, sei lá, umas 2 semanas almoçando na casa dos meus pais. Meu pai faz uma feijoada que eu nunca vi igual, lugar nenhum. Nunca comi uma feijoada igual do meu pai, lugar nenhum. Olha que eu já comi muita feijoada boa, mas meu pai não tem. E aí, como o Tiago tem restrições, né, eu falei, pai, faz uma feijoada aí pro Tiago. Aí a gente falou que podia ter, o que não podia ter. E só que ele não fez só pra gente, ele fez para a família toda, para todo mundo. E aí chegou um sobrinho lá que assim, amo de paixão, um garoto bom demais, muito bom, assim, um garoto diferenciado, né, nos dias atuais, mas não cristão. E aí ele, numa conversa rapidinho com ele, eu falei, sobrinho, o céu é de verdade, mas o inferno também. E Jesus inclusive falou mais do inferno do que sobre o céu, porque ele não deseja que ninguém vá para o inferno. Mas às vezes a gente ama tanto a pessoa que a gente deixa de amar. Parece dicotômico, né? Mas se você ama mesmo e não fala que ela está indo para o inferno, teu amor não é de Deus não, mano. Teu amor é da conveniência. Que amor que é de Deus, que é o melhor para o outro. E o melhor é o quê? Salvação. Perdão de pecados e vida eterna. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor castiga e corrige a quem Ele ama. Porque pais disciplinam filhos? Porque amam. Então essa história, aí eu fico sem jeito dele ficar magoado comigo, então está preocupado é contigo, não está preocupado com ele. Porque se tu estivesse preocupado com ele ou com ela, tu não te preocuparias em mostrar para ela como luz que o caminho que ela vive é de sombra, é caminho da morte, independentemente se ela vai ficar feliz contigo ou não, porque a tua preocupação tem que ser salvar ao perdido, ser luz que mostra para ele ou para ela as trevas que eles estão vivendo, e aí deixar na escolha dele ou dela se eles querem viver na luz ou não. Amém, irmãos? Amém. Desejo muito que isso aconteça conosco. Desejo muito que você seja luz do mundo. Não é luz dentro dos luminares. E aí ele fala dos luminares. Ele bota no plural, ele bota astros. Mas ele fala que é no mundo. Nós somos esses. Que aqui, por favor, aqui não é um lugar de brilhar. Aqui. Não é. Aqui é um lugar de um ajudar o outro. Aqui é um lugar de modificar o outro, dar o ombro para o outro, socorrer o outro. Aqui é um lugar da gente juntos se unir e adorar a Deus com um cântico como a gente fez aqui, glorificando o Senhor. Aqui é um lugar da gente orar uns pelos outros, orar pela nação, pelos nossos governos. Aqui é um lugar da gente ser edificado pela palavra. Espero que isso esteja acontecendo hoje em nome de Jesus. Mas não é um lugar de brilhar. Aqui é um lugar que a gente dá glória a Deus em um culto racional e um sacrifício vivo. Agora lá fora nas trevas, aí a gente vai dizer, querida, cheguei. Aí a gente vai falar, cheguei trevas, saia, eu estou chegando. A luz de Cristo habita em mim. E não tem a ver comigo, a luz habita em mim, porque a luz é dele. Mas vão ter que olhar para mim para poder ver a luz dele. Porque como o Pai me enviou, Ele me enviou, Ele te enviou, deseja te enviar. Amém? Amém. Pode dar glória a Deus se quiser? Glória a Deus. Então vamos ficar em pé.